Conta uma piada aí pra quem tá nos assistindo. É melhor poupar o nosso. Tá bom, pensa numa piada e a gente conta no final. Bom, a gente responde perguntas aqui no meu YouTube que vocês mandaram nas redes sociais e o Félix, que trabalha comigo. Isso aí. Enquanto ele pensa numa piada, ele vai selecionar aqui algumas perguntas pra gente responder. Vamos lá? Vamos lá, Thiago Reis. Bom, vamos começar aqui com uma pergunta um pouco mais macro. O que você acha da renda mínima? Olha só que pergunta difícil. Eu confesso que, assim, estudei já esse conceito, mas eu vejo argumentos prós e contras. Uma coisa que eu acho interessante dos programas de renda mínima é que tem uma baixa fricção entre o quanto custa o programa e quanto chega lá embaixo. Me incomoda muito quando você tem sei lá, um ministério que tem custos administrativos muito altos, mas chega muito pouco na população. É muita secretaria, é um secretário assinando as férias do outro e pô, você está botando dinheiro para a população, deveria, e não para ficar um assinando as férias dos outros. O que eu gosto dos programas de renda mínima e de certa forma quase todos os programas de voucher é que você tem pouca fricção entre o dinheiro que você bota no programa e quanto chega na ponta, né? Isso eu gosto. Tem algumas coisas que me incomodam, que precisam ser repensadas, que o que eu vejo nas experiências do mundo é que tem muita gente que se contenta com aquilo e daí vai criando uma sociedade meio de pessoas que não querem trabalhar e se contentam com pouco. Você dá uma renda mínima e o cara para de trabalhar. E daí você acaba tendo uma sociedade com muita gente que só consome dos outros e não produz. Você acaba onerando muito quem produz, né? Então eu acho que todo programa de renda mínima deveria ter um maçarico para o cara também trabalhar, né? Não dá para ficar só mantendo e o cara não contribui com nada. Um cara que é assim, vamos usar um bom português, é um parasita. Né? Não dá para ter uma sociedade de parasitas. Então tem que ter um mecanismo que bote um maçarico no cara. Ó, te dou ajuda aqui para você que está num momento difícil e tal, mas você precisa também se profissionalizar, se qualificar para que você não seja um peso para a sociedade. Porque o cara que vira um peso para a sociedade, daqui a pouco, o que acontece? O cara que paga muito imposto manter esse cara começa a questionar, poxa, o que eu estou fazendo nesse país? Vou para outro país. Então, e daí daqui a pouco esse cara fica sem quem mantém ele. O mundo é muito dinâmico, né? Então, não é que o mundo é mau, é que as pessoas não conseguem ficar mantendo as outras por muito tempo. E daí o cara vai para outro país que não tem esse peso. Então tem que pensar muito bem nesses mecanismos de incentivo para que a pessoa não vire um viciado na renda mínima. Também vale lembrar que vai ter um trade-off, né? Então, vai ajudar aqui, mas não existe almoço grátis. Alguém tá pagando essa conta, e daí daqui a pouco esse cara que paga a conta começa a questionar, poxa, eu tô pagando essa conta para outro cara ficar ali na praia, né? Então, as pessoas têm que entender que não existe almoço grátis. Se existe uma renda mínima, alguém tá pagando isso. Provavelmente quem tá pagando isso vai questionar em algum momento esse pagamento. Certo. Vamos lá para a segunda pergunta. Sobre empresas do setor logístico. Perguntaram aqui, Randon ou Rumo Logística? Cara, são duas empresas totalmente diferentes. Assim, a Randon faz carroceria de caminhão e a Rumo opera linhas férreas, né? Acho que é até difícil de comparar essas empresas. São duas empresas boas, com track record. Eu gosto das duas. Bom, vamos lá para a terceira pergunta, uma empresa que você fala bastante. Alibaba está atraente? Por quê? Eu gosto de Alibaba. Essa é uma das raras empresas que eu tenho estado errado. O mercado tem caído. Mas eu acho que é uma empresa que combina tudo aquilo que eu busco. Você tem uma empresa altamente rentável, com caixa muito sólido, 70 bilhões de dólares em caixa, que tem crescimento, com uma administração que se provou vencedora, um valuation atrativo. Existe risco de China regular? Tem. Eu acho isso extremamente difícil de precificar e eu acho que como todo mundo tem uma dificuldade de precificar isso, existe uma pressão de venda até exacerbada. Eu acho que quando você compra empresas com essas características e monta um portfólio assim, a tendência é que você faça um bom negócio ao longo do tempo. Então eu gosto de Alibaba nesse preço.
estou comprando. Boa. Bom, vamos lá mais para uma pergunta aqui do Guilherme, né? Quais são as suas perspectivas sobre Equatorial Energias? Para mim, é uma das empresas mais bem operadas do segmento de energia elétrica. Uma empresa que tem uma rentabilidade sobre capital empregado que talvez nenhuma outra empresa do setor tenha. Talvez junto com a Engie, né, duas empresas muito bem operadas. Eu acho que existe uma avenida enorme para que ela faça mais movimentos parecidos com o que ela fez no passado, que basicamente compra uma empresa mal operada, geralmente por governos, e traz para uma lógica de empresa privada, de busca por eficiência. Ela fez isso, se não me engano, 6 vezes, com uma maestria muito grande, que deu resultados excelentes, tanto na ação, mas também financeiros, receita, resultado, etc. E o que eu acho que não vai faltar ativos no Brasil com essa característica nos próximos 5, 10 anos, né? Ela já arrematou, acho que aí nos últimos 12 meses, 2 ativos, né? E eu acho que ela tem tudo para continuar arrematando. Caixa para ela não falta, se não me engano tem mais ou menos uns 8 bilhões de reais de caixa lá. E o que ela vai fazer é comprar mais e mais ativos que tenham essas características. Bom, tem aqui uma pergunta, mas antes de você responder ela, explica pra gente o que é a G2D, o que ela faz? A G2D é uma holding que possui participação em outras empresas, todas com característica de startup. Boa parte, inclusive, fora do Brasil, né? Eles têm um bom track record, investir em startups. Hoje você consegue comprar abaixo do valor desses ativos que estão no portfólio da empresa. Eu acho que é um veículo interessante para quem quer investir em startups. Pô, e é justamente essa pergunta, né? Investir em G2D é uma forma mais democratizada de investir em VCs, small cap? Assim, small cap é uma coisa, venture capital é outra, né? Venture capital é investir em empresas de alto crescimento, aquelas empresas que crescem 100%, 200% ao ano, né? Que a gente vê muito tal por aí, né? Virou uma febre depois daquele filme Social Network, né? Do Facebook e tal. Mais pessoas quiseram investir naquilo. Small cap é uma empresa pequena, que não necessariamente é uma startup, na maior parte das vezes não é, né? Small cap você compra na bolsa e tal, tem várias por aí. Empresa com caráter de startup, são poucas que tem na bolsa. Talvez o Banco Inter, principalmente quando ele entrou, hoje já é uma empresa um pouco mais, vamos dizer assim, madura, né? Mas agora tem algumas outras ali, né? Mas acho que elas já estão num ciclo um pouco mais pra frente, né? Get Ninjas, Melius, Enjoei. Abraço, Renoir. Bom, essas empresas têm um caráter um pouco de startup, mas ainda é muito limitado. E várias delas eu acho que estão em preços que eu não me atraem. Eu acredito que, fora essas empresas, quem quiser investir em startup, quem é pessoa física que nos acompanha aqui quer investir em startup, vai ter que encontrar outros caminhos. Esses fundos de venture capital tradicionais, Kazek, Monax, Canary, não estão abertos para pessoa física. Então não restam muitas alternativas. O cara pode abrir conta fora, lá existem algumas empresas que têm esse caráter, daí você tem que escolher uma a uma. E eu acho que a G2D é uma das formas, espero que existam outras empresas que façam isso, né? Imóveis foi isso também no passado, né? Antes não dava para se comprar um imóvel na Faria Lima, era muito caro para a maior parte das pessoas. Hoje tem fundos que têm esse perfil, né? Eu acho que startup vai começar a ter isso, veículos listados que investem. Hoje só existe a G2D, tomara que eles tenham sucesso para justamente abrir caminho para outras empresas também, e daí a gente tem uma variedade maior aí para o investidor individual se expor a essa categoria que ganha cada vez mais relevância, que é essa categoria de venture capital, né, o investimento em startups. Você investe? Cara, eu tenho ações da G2D, eu fiz alguns investimentos aqui na Suno, né, inclusive o Status Invest, que todo mundo conhece, que tem sido bons, mas a gente investe em estágios um pouquinho anteriores, né? Você pega uma G2D, ela investe em empresas que já valem algumas centenas de milhões de reais, ou às vezes de dólar. Eu fiz alguns poucos investimentos no estágio anterior e eu não estou investindo somente com dinheiro. Geralmente eu quero adicionar algum valor, né? No Status Invest a gente adicionou muito conhecimento, network, a gente ajudou a dar uma visibilidade para o produto, que é muito bom, né? Eu acho que não existe nenhum... Não existe cópia? Nem concorrentes ao mesmo nível. Não tem.
Então, acho que a gente ajudou a dar uma visibilidade para um produto que é muito bom para quem nos acompanha aqui. Então, é esse tipo de investimento que eu quero fazer, investimentos que a gente consiga ajudar de alguma forma, seja com network, com conhecimento. Nos Estados Unidos a gente ajudou a botar muito conhecimento lá de mercado e tal, algumas coisas de network também, putz, precisa de ajuda aqui, a gente ia lá, abrir a porta e tal. Esse tipo de investimento que eu quero fazer. Um investimento um pouco mais ativo do que quando eu compro, sei lá, uma ação da Petrobras ou da Apple. Né? Não influencio nada, não ajudo nada, eu, aliás, nem quero, né? Quero justamente renda passiva. Quando eu invisto numa empresa como o Estados Invest, eu quero ajudar ali dentro de campo e não só ficar na torcida. Pô, muito bom, gostei. Bom, vamos lá para a última pergunta, né? Você gosta do setor de varejo? Quais são os prós e contras? Cara, na média, meu portfólio tem menos do que a média, né? De empresas do setor de varejo. O Warren Buffett sempre teve dificuldades, os erros dele geralmente ocorreram no setor de varejo. É um setor muito desafiador, margens apertadas, concorrência, as coisas mudam muito rapidamente, né, os canais, etc., de aquisição de clientes. Então eu na média não gosto muito, mas eu tenho algumas posições, de certa forma. Alibaba, né, é varejo, é e-commerce, né? Tenho ações do Grupo Mateus, de cabeça só esses daí. Né? Eu acho que a figura do fundador para a empresa de varejo é muito importante. Eu acho que a figura do fundador ela é relevante para manter os controles, a figura do dono faz diferença para as empresas de varejo. Você vê quase todas as empresas de varejo criam muito valor enquanto o dono está na frente. Então, essa é uma das coisas que eu busco. Acho que é o caso do Grupo Mateus. Pô, eu acredito que as margens são menores, me corrija se eu estiver errado, porque assim, se você para pensar, você não vai comprar, deixar de comprar na Casas Bahia para comprar na Americanas porque você gosta mais. Mas você vai comprar por causa do preço, certo? Isso. E é justamente isso que faz a margem com certeza. reduzida. Parabéns, cara. É isso aí. Eu acho que assim, todo setor em que o consumidor ele é muito sensível a preço tende a ser um setor de margens mais apertadas. E o varejo, geralmente, um dos principais atrativos para ir na loja A ao invés da loja B é o preço, né? Então, como o preço é um fator importante de decisão, geralmente a própria competição joga os preços para baixo, né? Então, essa é uma outra coisa. Eu não gosto muito de empresas que competem em preço. Por exemplo, eu tenho ações da Apple. Eu acho que o consumidor de Apple não está muito tão sensível a preço e está disposto a pagar mais por um celular da marca da Apple do que de outras marcas, né? Setor de artigos de luxo. E tem outros setores que eu acho que o consumidor também não é tão sensível a preço. Por exemplo, a B3. Né? Não vejo os consumidores reclamando dos emolumentos da B3. É um pouquinho de todo mundo, mas quando você soma dá bastante dinheiro. Então eu tendo a preferir empresas em que o consumidor é menos sensível a preço. E nós somos sensíveis a preço em alguns momentos da vida e outros não. Né? Então, às vezes você é sensível a preço na hora que você vai tomar um crédito, você fica lá barganhando com o seu gerente do banco. Agora, na hora que você vai fazer um investimento, você não fica olhando a taxa de administração e tal. Então, as pessoas elas são sensíveis em momentos diferentes da sua jornada de consumo. Às vezes você olha o cardápio do restaurante que você vai e olha o preço dos pratos. Mas no café você pede o café e nem olha o preço. Então, as pessoas são sensíveis a preço em momentos diferentes da vida. É muito legal estudar pricing, vocês vão ver que é uma ciência aí, que as pessoas não são 100% sensíveis a preço 100% do tempo. Pô, interessante. Novamente, uma aula estar aqui com você. Mas você está falando isso porque você tem 16 anos e está querendo me bajular aí. Não, claro. Está querendo ser promovido. É ou não é? Com certeza. Com certeza, cara. Mas você vai continuar sendo jovem aprendiz. Certo? Certo. A não ser quando fizer 18 anos. Daí Fechou. vai fazer faculdade do quê? Economia. Economia? Aham. Legal, cara. Legal. Aonde? Insper. Muito bem. Então tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Certo. Mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Tá bom. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.